Erros do projeto integrador parcial. Sou Renata Bassi, idealizadora desse projeto, sou tecnóloga em logística formada pela FATEC Zona Leste, engenheira de produção pela Univesp, especialista em gestão de projetos e negócios em TI pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e estudante de administração na Univesp. Quero deixar bem claro que em nenhum momento estou expondo nenhum aluno, não se trata de crítica, muito pelo contrário, muitos desses grupos sequer tiveram um orientador. Esses PIs são de alunos que me pediram ajuda, só não receberam a minha ajuda quem enviou no dia 13 e 14 de abril. Os demais, de um jeito ou de outro, tiveram feedback meu. Como eu acredito que só se aprende quem erra, espero que esse vídeo sirva de alguma maneira para que o projeto integrador final, bem como os próximos PIs parciais, ele sirva de alguma ajuda. Capa. Aqui o grupo colocou que abaixo da identificação da universidade a lista de polos. Em nenhum momento o modelo apresentava essa colocação. Aqui o grupo achou no modelo dele que tinha que ser colocado o número do RA ao lado do número. Aqui é um fato mais agravante, esse grupo colocou, além do nome, RA e polo. Pessoal, era somente o nome. Aqui no título, o grupo utilizou aspas, não existe aspas no título do projeto integrador. Como também não existe palavras de desempenho e inadimplência imobiliária em letra maiúsculas, não são nomes próprios, são nomes comuns, então se escreve em letra minúscula. Aqui o grupo utilizou ponto e vírgula para separar o título do subtítulo. A maneira correta é utilizar somente a primeira palavra do título em letra maiúscula, demais tudo em minúscula. E separação de título de subtítulo se dá por 2 pontos. Resumo. Aqui esse grupo colocou o nome de todos os sobrenomes, com exceção do primeiro nome, em letra maiúscula, o restante tudo em letra maiúscula. E outro agravante, eles utilizaram aqui nesse caso Júnior como sobrenome. Pessoal, Júnior, filho, neto, vem acrescido do sobrenome, tá? Ele não é utilizado no lugar do sobrenome, ele vem acompanhado. Então, nesse caso, ficaria Silva Júnior. Observe aqui, que eu cometi um erro, tá? Os sobrenomes, a ordem certa é o por sobrenomes em ordem alfabética. Aqui o Alecrim Souza tinha que estar depois do Silva Júnior. Aqui nesse caso do resumo começa. O projeto consiste em um sistema de medição de desempenho de recursos humanos focados na análise de turnover, termo utilizado para medir as admissões e demissões de funcionários dentro de uma empresa, tendo relação com o tema norteador proposto pela Univesp, que são medidores de desempenho nas áreas de marketing, recursos humanos, produção e finanças em um ambiente organizacional. Isso mesmo é um resumo? Eu encontro isso dentro do PI, é o resumo de tudo que esse grupo fez, não tem o porquê do tema norteador da Univesp estar dentro do resumo. Outro ponto, palavras-chave não são numeradas. Palavras-chave são as principais palavras do seu trabalho. Elas devem estar definidas na fundamentação teórica. Nesse caso, eu tenho que encontrar o que são rotatividade, gestão, talentos, estratégia e medidores na fundamentação teórica. Aqui o resumo aparece razão social, mais o CNPJ, o nome de quem é o gestor. Se não bastasse todas essas informações que não resumem o projeto, ainda fala que ela é uma parceria com a Univesp. Mas com tudo isso, não resume o que eu encontro no trabalho. Listas de tabelas. Observe aqui que a lista foi realizada manualmente. Só de olhar o alinhamento do lado direito, dá para se notar isso. Introdução. A escolha do tema da área de marketing foi unânime entre os membros do grupo, para que possamos ter um bom conhecimento futuramente dentro do campo da administração e, ao mesmo tempo, dar valor ao comércio local.
Isso não é introduzir o leitor no cenário do projeto. Eu não sei qual é o tema, qual é a empresa, qual é o problema, mas eu sei que eles escolheram marketing. Aqui, o presente trabalho trata-se da entrega parcial do projeto integrador, de alunos e alunas das disciplinas de administração e processos gerenciais. Abrindo um parênteses, o curso virou agora uma disciplina? Continuamos. Apresenta o polo, a universidade, o foco principal desse estudo. Foi a elaboração de estratégias de marketing. Mas qual é a área? Qual é o problema? Nada, mas o grupo foca que é marketing, o tema do trabalho. Aqui mostra o que é a introdução. É colocar o leitor no cenário do projeto integrador. É introduzir o assunto que será tratado no trabalho. Aqui é um exemplo de citação. O grupo não colocou a fonte, ele colocou o link de onde está, foi encontrada, foi tirada essa citação. A maneira correta é você utilizar o nome da instituição, né, no caso é Autodata, ou no final da frase, entre todas entre parênteses, ou no início da frase, Autodata, e só entre parênteses o ano. Aqui, com o avanço da globalização nos negócios, o desenvolvimento tecnológico e a pressão contínua por qualidade e produtividade, a tomada de decisões estratégicas se torna crucial para o sucesso das organizações e continua. Mas quem falou tudo isso? O certo é colocar citação, é dar responsabilidade de quem é aquela frase, para o autor. Eu não sei de quem se trata, por isso dei crédito para o Alecrim Dourado. Nesse caso, eu uso somente o sobrenome dele. Dentro de parênteses, está o ano que o Dourado, né, que eu vou falar do sobrenome, falou essa frase. Outro caso, a empresa X está há 34 anos no mercado atendendo os clientes em São Paulo. Foi idealizada pelo seu fundador. Observe que tudo isso é a apresentação da empresa, é um estudo de caso, não é introdução. Aqui, o grupo jamais utiliza figuras ou tabelas na introdução. Isso não existe em introdução. Você está introduzindo o tema, você não está explicando. E outra, a legenda da figura ficou na parte inferior. Pela norma da BNT, a legenda da figura fica na parte superior. Para a gente colocar uma legenda numa figura, a gente clica com o botão direito do mouse em inserir legendas. Depois você escolhe se você quer nomeá-las como figura ou tabela. Nesse caso, é uma figura. Ela automaticamente vai fazer a numeração para você e depois do lado da figura 1, você coloca o traço e você coloca o nome dessa figura. Automaticamente, ao clicar em OK, ela aparecerá na parte superior, do trabalho. Você indo na listas de figuras ou lista de, ilustrações, você clicando no Word em referências na parte superior, escolhendo inserir índice de ilustrações, você escolhe o modelo que você quer, né, coloca aqui, escolhe figura ou tabela, né, aqui nesse caso é figura, clica em OK, e automaticamente a listagem, a lista, o índice de figuras irá aparecer. Se você quiser alterar por alguma maneira, você clica novamente com o lado direito do mouse em atualizar campo. Você vai ter duas opções: atualizar página inteira, apenas o número das páginas, ou a atualização do índice inteiro. Aqui nesse caso, o grupo utilizou fluxograma 2 para essa imagem. Essa imagem não é um fluxograma. Fluxograma, ele é um fluxo de um processo. Ele tem entrada, processamento, talvez decisões e uma saída. Aqui se trata de um organograma, onde mostra quem são os colaboradores e funções. E se isso foi desenvolvido pelo grupo, ele não foi em 2021, ele foi desenvolvido em 2024, que é o ano do desenvolvimento desse projeto integrador. Então, o correto ficaria figura 1, organograma da organização e não fluxograma, e embaixo a fonte, autores, entre parênteses, o ano
de 2024. Desenvolvimento. Objetivos. Aqui tem uma citação sobre o que é ticket médio. Isso não é um objetivo que o grupo pretende cumprir. Observe ainda que antes de uma referência tem um ponto final. Encerra a frase e depois fica essa citação do Sebrae 2023 perdido. Objetivos é o que o grupo pretende fazer no projeto. Ele não tem citação de nenhum autor. A citação, né, tem que estar na fundamentação teórica ou ainda na introdução, dependendo do caso. Aqui estaria indicado no item 2 de desenvolvimento, 2.3, fundamentação teórica, e no item 2.3.1, indicador de desempenho, para deixar tudo separadinho, certinho e organizado. Aqui outro exemplo, 2 citações que aparecem e ele olhando, observando a primeira fala-se de marketing e a segunda, citação fala de indicadores de desempenho. O correto é separar fundamentação teórica, marketing, no item de marketing e indicadores de desempenho no pedacinho lá no título que você separou, discriminou para indicadores de desempenho. A hora que você olhar uma fundamentação teórica, você vai pesquisar tudo sobre marketing, tudo sobre indicadores, não fica aquela salada de fruta, tudo misturado. Aqui esse grupo, me surpreendeu. Item 2.1, a história das vendas. Quais estratégias de vendas usadas pela empresa pesquisada? Primeiro, a fundamentação teórica, ela não tem uma pergunta nos itens, tá? Ela tem uma palavra-chave que é sobre. Então, aqui seria a história das vendas, ok, o restante não tem. Mas vamos continuar analisando. Aqui o grupo fala de Egito, Oriente, Ocidente, África, Ásia. Não contente, ainda ele chega até o mar Mediterrâneo. Esse projeto integrador, por acaso é internacional, ele está se tratando, de assuntos fora do contexto, porque assim, o nosso caso do PI, mais restritamente, é aqui na cidade não, desculpa, no estado de São Paulo. Então assim, pessoal, toma cuidado para o que que vocês estão fazendo, o que vocês estão pesquisando na fundamentação teórica. Isso daqui, eu acredito que não agregue nada o projeto integrador. Aqui nesse caso, desenvolvimento. A instituição X, localizada na estrada X, no bairro X, em São Paulo, registrada pelo CNPJ, a empresa atualmente possui 23 colaboradores. Isso não é fundamentação teórica, isso daqui é um estudo de caso, então ele está em local errado. O certo, ó, é criar um item 2.5, estudo de caso. Aqui você vai descrever a instituição, a organização que o grupo está trabalhando. Aqui nesse caso, a fundamentação teórica, baseando-se na série de problemas que a empresa X enfrenta nos dias de hoje, conseguimos traçar uma série de objetivos que exprimem as necessidades dos funcionários, de modo a explicar a rotatividade. Isso daqui não tem nada. Quem é o autor que fala sobre isso? E qual é o tema dessa fundamentação teórica? Isso daí não tem que estar aí. Segundo o filósofo e economista Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, podemos afirmar que o trabalho é a fonte natural de riqueza. Adam Smith, 1776. Isso aqui, pessoal, é uma epígrafe. Isso daí pode ser apresentado facultativamente em um TCC, não é nem obrigatório. Então, o certo, né, nesse caso, os resultados preliminares, apresentar aquela primeira fase, baseando-se na série de problemas que a empresa enfrenta nos dias de hoje, conseguimos traçar uma série de objetivos que exprimem as necessidades de seus funcionários, de modo a explicar a alta rotatividade. E a epígrafe, a gente não cita o livro, a gente só cita o autor. Justificativa e delimitação do problema.
As seguintes perguntas foram elaboradas no intuito de nortear o grupo e a partir das respostas que foram dadas pela diretora do local, que apresenta a pergunta e a resposta. A justificativa e delimitação do problema é apresentar o problema, é defender o seu projeto, tá? Não é apresentar as perguntas, as entrevistas que foram, realizada. As perguntas e respostas devem ser apresentadas em tabela. Então, novamente, eu vou ensinar como que se faz a legenda da tabela. Clica com o mouse do lado direito, do escolha "Inserir legenda", no rótulo coloca a tabela e em cima coloca o título, né, entrevista com a diretora, clica em "Ok", automaticamente a legenda vai estar na parte superior, centralizada ao meio. Você indo em listas de tabelas, clicando em referências, inserir índice de ilustrações, escolhe o modelo, o nome da legenda, a tabela, clica em OK, e a tabela será inserida nas listas de tabela. Do mesmo modo, para atualizar o campo, você clica com o mouse do lado direito, você tem a opção atualizar apenas o número de páginas, se isso for necessário, ou se acrescentou ou excluiu tabela, você tem que atualizar o índice inteiro. Aqui nesse caso, a gente só clicou para atualizar a página, porque de algum motivo a página que estava tabela 1 que estava na página 1 foi para a tabela 2. Agora, se eu acrescentei ou excluí, eu coloco em atualizar o índice inteiro. E automaticamente, ó, aparece a tabela 2 que eu tinha adicionado. Aqui o grupo colocou figura 5 e ele apresenta uma tabela, onde se representa a análise SWOT. Aqui, conforme a primeiro que a gente tem antes de mais nada, a gente tem que explicar, fazer uma frase de explicação do que é essa tabela. Então aqui eu coloquei: "Conforme apresentado na tabela 2, apresenta a análise SWOT da organização X. Nessa tabela indica os pontos internos, a força, a fraqueza da organização, já os pontos externos apresenta as oportunidades e as ameaças". Aqui está a tabela 2, a legenda dela, né, a análise SWOT. Observe que ela não tem o traço do lado direito e nem do lado esquerdo, fechando a tabela. Isso daí é uma das normas da BNT, né, a tabela é apresentada dessa maneira. Metodologia. A metodologia adotada no relatório parcial visa fornecer uma estrutura sólida para análise do cenário atual de marketing da X, situada na cidade X, bem como a identificação de oportunidades de melhoria nas estratégias digitais. Metodologia é um modo de preparo do bolo. Isso daí não quis dizer absolutamente nada. Ainda mais, o grupo continuou. Levantamento de dados. Pode ser observado que o levantamento de dados detalhados nas práticas que houve um aumento significativo e positivo de clientes seguidores na X, desde o início desse projeto, mesmo com poucas postagens. Isso daí não é metodologia, isso daí está em local errado. Citação. De acordo com o levantamento realizado pelo Sebrae em 1999. Vamos lá. Parte dos alunos da Univesp nem tinha nascido ainda. Será que se não se tem uma citação mais recente? Qual é o cenário de 1999 se comparado com a 2024? Será que é a mesma coisa, não mudou nada? Sem comentar que a citação está errada, tá? O certo é colocar a data entre parênteses, o ano entre parênteses, tá? Então, nesse caso, eu tenho certeza que vão encontrar dados do Sebrae de 2023 ou de 2024. Citação direta. Conforme o Instituto Educa Digital, design thinking significa. Não contente, eles colocam de novo a referência, né, que é o Instituto Educa Digital 2024. Então, pessoal, tome cuidado, ou você coloca no início da frase ou coloca na frase, no final da frase. Como nesse caso o ano foi colocado no final da frase, então retira o início da frase. Proposta inicial. É onde o grupo coloca o que eles pretendem fazer, o que dá de solução para a melhoria,
desse projeto integrador, desse problema encontrado, tá. Aqui nos resultados, um grupo utilizou no livro Gerenciamento de Processos e Negócios, BMP, Business Process Management. Os autores citam as etapas, para gerar novos processos dentro de um negócio. Primeiro, solução inicial não tem citação, tá, em hipóteses alguma é levantado o nome e o título do livro, a gente só cita o autor e, nesse caso, quando se tem mais do que um, nós só usamos o autor principal e a expressão, et al, ponto, e o ano, tá, dessa maneira. Então, assim, colocando o nome do autor e depois seguido a citação direta que estava correta, porém não a cita eles tinham utilizado o nome do título do livro, isso não se faz. Aqui um outro caso. Realizando uma pesquisa com um público diferente para saber como fazem para comprar ferramentas e peças em pequenas reformas em suas casas. Realizada uma pesquisa online com os alunos da Univesp. Vamos entrar em parênteses. O público-alvo realmente eram os alunos da Univesp ou eram clientes? Se for só clientes, retira-se os alunos da Univesp, tá? E com clientes de empresas concorrentes. O dado mostrou que a maioria das pessoas responderam à pesquisa foram mulheres, 70%, e 90 e no e homens foram 29,4. Qual é a quantidade? Foi o público-alvo dessa pesquisa? Qual é o número total de entrevistados? E 70% mais 29,4 não dá 100%, então está faltando alguma coisa aí que respondeu a outra coisa, precisa ser acrescentado. Aqui a idade dos entrevistados era de 15 a 56 anos, que fazem concertos em casa ou no trabalho. A pesquisa mostrou que 90,2% preferem fazer concertos manuais e reformas. E os restantes, e os 9,8% preferem o quê? O grupo não apresentou. Continuando, a pesquisa apontou que 72,5% dos entrevistados, que eu não sei quantidade que é, porque eles não falaram quantas pessoas foram entrevistadas, preferem ir nas lojas físicas, não gostam de fazer compra online, por não saber a qualidade dos produtos e por morar perto da loja. Tá, e o restante? E os outros por cento, preferem o quê? Então, assim, pessoal, toma cuidado para a hora de apresentar, tem que apresentar o cenário como um todo. A melhor maneira de se apresentar esses dados é através de gráficos, tá? É mais, lúdico, e mais fácil de ser compreendido, analisado e compreendido. Nesse caso, se colocamos uma frase à frente do gráfico da figura para descrevê-la, né. Realizada uma pesquisa com público diferente para saber como fazer para comprar as ferramentas e peças de reforma em casas. Realizada uma pesquisa online com os alunos da Univesp, novamente eu falo, verifica se realmente é isso mesmo, o público-alvo. O dado mostrou que a maioria das pessoas responderam à pesquisa, 70% mulheres e 29,4 homens. E aqui, ó, no gráfico, eu usei pizza, mas poderia usar qualquer outro desenho, modelo de gráfico, foi apresentado outros, tá? Então corresponde a 0,6. Então apresente esses dados quando vocês forem, apresentar gráficos, tá? Ou principalmente entrevistas, né? Pesquisas de entrevista pelo Google Forms, que teve vários grupos que fizeram isso. Aqui, resultados preliminares, solução inicial. O conteúdo apresentado nesse relatório, o grupo X entende que atendeu os requisitos e rúbricas solicitadas pela Univesp. Aonde que tem esses requisitos e rúbricas? Porque eu nunca encontrei. Pessoal, isso aqui, essa frase não tem absolutamente nada com o contexto do projeto integrador. Então, tomem cuidado. Referências. Aqui esse grupo, colocou como negrito o sobrenome do autor, isso não existe, tá, só vai em negrito o título da obra ou do artigo. Se for revista, quem vai em negrito é a revista, até tem um vídeo só falando sobre,
as normas da EBNT, citação direta, citação indireta, eu explico isso direitinho, tá. Aqui observa que no acesso, eles colocaram abril inteiro, eles não abreviaram. Todos os meses são abreviados, são só as 3 primeiras letras seguidas do ponto, com exceção o mês de maio, que escrevemos o nome inteiro e por extenso. Aqui observando como o grupo fez, né, que colocou Oliveira em negrito, né, aqui eu estou colocando, pra vocês verem. Aqui eles colocaram, ó, em negrito o subtítulo, e não vai, o subtítulo não colocado em negrito, somente o título da obra. Aqui, esse caso, eles utilizam o Paulo e o Seben, que é o sobrenome, eles inverteram a ordem, mas ainda colocaram a profissão do indivíduo e aonde ele trabalha. Então e observe que tem um traço, separando Londrina do Paraná. Quando eu pesquisei a primeira vez essa referência, eu cheguei a esse link, porém eu não encontrei o local. Refazendo, tentando novamente, chegar a esse endereço, eu não consegui, tá, dar o link que a página está fora do ar. Então, assim, é um caso por que que a gente coloca o seu acesso no final? Porque até o dia 30 de março esse link funcionava, depois disso pode ser que ele não esteja mais funcionando, ele esteja mais, fora do ar. Aqui as referências mostram, tá, que eles só colocaram um link, né, no blog de imóveis, o Planalto e do IPEA. Antes, vocês têm que colocarem quem é o autor ou quem é o órgão, tá. Aqui um exemplo, ó, blog dos imóveis, qual é o título da notícia, sem local, S.L, se não tiver local, se tiver você coloca São Paulo, Rio, etcétera. E aqui o link e o acesso, a data que ele foi acessada. Em anexos, aqui o grupo colocou figura 5. Né, pessoal, em anexos não tem figura, é anexo A, anexo B, anexo C, seguida do título, né. Aqui é um caso, é o termo de autorização da empresa barra instituição. Bom, é isso, eu espero que tenha servido de orientação para aqueles que erraram, corrigir, para aqueles que vão fazer ainda, aprender com o erro dos outros, se atentarem, leiam, releiam, vejam se realmente é aquilo que está no modelo que está pedindo que vocês fizeram, se não é, tomem cuidado, e boa sorte nessa entrega final. Se isso foi de alguma valia para vocês, deixa um like, curta o vídeo e muito obrigada e boa sorte a todos no projeto integrador final.